Eu não sei se você já teve a sensação de que algumas cartas escritas pelo apóstolo Paulo parecem até cartas que estão preparando um povo que estará passando por uma espécie de deserto, uma espécie de lugar ermo, ou lugares ermos. O fato é que nós vemos muitos escritos da palavra de Deus no Novo Testamento, nos mostrando que a igreja, ou o povo de Deus da época de Moisés, era um povo modelo que passaram por situações similares a respeito do que a igreja passará no futuro. O Israel da antiga aliança passou por situações e nós vemos que os escritos do Novo Testamento usam muito aquilo que o Israel passou na antiga aliança como modelo. Até parece que as cartas, que os escritos de Paulo foram escritos dando o Israel da antiga aliança como modelo, como se a igreja fosse mesmo passar por um deserto literal. Queridos, nós estamos hoje no terceiro vídeo da série sobre a igreja do Senhor no deserto e sobre as duas testemunhas conduzindo essa igreja. E nós precisamos entender, queridos, que a igreja será conduzida para o deserto e Deus está movendo essa igreja para que essa igreja se prepare para este momento, porque no deserto terão pessoas murmurando, no deserto terão pessoas desanimando, querendo voltar para o sistema da besta, terão pessoas que vão abandonar os caminhos do Senhor, mas também terão pessoas que vão olhar dizendo: Jesus Cristo vai reinar, é só você continuar firme, porque nós entraremos na terra que mana leite e mel. O tema do vídeo de hoje é justamente o terceiro vídeo da série sobre a igreja no deserto. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós vamos ver mais uma vez nesse vídeo as fortes conexões que o ensino das duas casas de Israel tem para compreender as profecias da palavra de Deus. E nós vamos ver, queridos, como parece, como foi com certeza, que o Espírito do Senhor inspirou os apóstolos, inspirou o apóstolo Paulo a escrever cartas como se a igreja realmente fosse passar por um deserto. Como nós temos meditado ao longo desses dias, nós sabemos que a igreja será conduzida para o deserto. Mas no vídeo de hoje nós vamos ver mais algumas conexões com o ensino das duas casas de Israel para saber que todas aquelas situações que o Israel da antiga aliança passaram, a igreja de Jesus Cristo na última semana de Daniel também passará. Uma igreja que passará por dificuldades, uma igreja que será espremida, mas uma igreja que verá a manifestação gloriosa do poder de Deus aqui nessa terra, como jamais foi visto. Essa igreja será perseguida, mas essa mesma igreja estará profetizando, e através de suas profecias, catástrofes vão estar acontecendo aqui nessa terra. Agora, como eu falei no início do vídeo, nós olhamos para alguns escritos dos apóstolos, dos evangelistas, e nós olhamos para alguns escritos do apóstolo Paulo, e parece como foi que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, como se a igreja passaria mesmo pelo deserto, assim como Israel da antiga aliança passou. Nós não podemos olhar para os desertos apontados pelo apóstolo Paulo e por todas as cartas escritas no Novo Testamento. Nós não podemos olhar para os desertos achando que os desertos da nossa vida pessoal, como dificuldades no trabalho, dificuldades no ministério, que as dificuldades da vida são esses os desertos que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não podemos olhar para o deserto apenas como um sentido figurado para as dificuldades que nós passamos. Quando na realidade a igreja passará pelo deserto dos povos, e Deus estará conduzindo essa igreja, mas nós precisamos olhar para as coisas que aconteceram com o Israel da antiga aliança, sabendo que Deus, assim como preparou o Israel da antiga aliança, vai estar preparando a igreja, vai estar preparando o Israel da nova aliança no deserto. Vai lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9. Dos versículos 1 até o versículo 8, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Primeiro, nós vemos aqui, o apóstolo Paulo está falando aos coríntios que nós não podemos ignorar as coisas que aconteceram com os nossos pais, ou seja, o Israel na antiga aliança. Só que ele diz: os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar.
Queridos, nuvem na palavra de Deus para a nova aliança significa direção de Deus, significa palavra de Deus. Nós vamos ver um pouco mais para frente o apóstolo Paulo dizendo que eles foram batizados pela nuvem. O que isso significa? Significa que eles foram batizados segundo o Espírito do Senhor, a direção do Espírito do Senhor. O batismo na nuvem é o batismo em que Deus te batiza, porque você é batizado na direção de Deus. Aquele que é batizado na nuvem, ele não consegue sair da direção de Deus. Ele tem ali os pequenos tropeços, mas ele está sempre olhando para a direção de Deus, está sempre olhando para o que a palavra de Deus diz. O próprio apóstolo Paulo vai citar o batismo nas nuvens, que é justamente o cristão que é batizado na direção de Deus. Assim como o Israel da antiga aliança foi conduzido pela nuvem, né? Lembra? A coluna de nuvem conduzia eles durante o dia e a coluna de fogo conduzia no período da noite. Ou seja, o Israel da nova aliança será batizado na nuvem, conduzidos para o deserto, porque o Israel que estará no deserto na nova aliança será um Israel batizado na direção de Deus. Será um Israel que terá palavra. A palavra de Deus estará na boca das testemunhas no final dos tempos. E ele ainda diz assim, e todos passaram pelo mar. Agora, o mar aqui é um mar literal. Moisés passou com o Israel da antiga aliança pelo Mar Vermelho, só que o Israel da promessa estará passando pelo mar, que são povos, línguas e nações. Nós estaremos sendo conduzidos para o deserto dos povos. Você consegue ver as conexões que tem em relação ao Êxodo e a passagem do deserto do Israel da antiga aliança em relação ao Israel da nova aliança? Olha o versículo 2. Tendo sido todos batizados, olha que lindo isso, tendo sido todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, eles foram batizados na direção de Deus lá na época de Moisés. Versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E olha só, nesse versículo 3 nós vemos o que eu falei no vídeo anterior. Você lembra que eu falei a respeito dos profetas, que eles começam a profecia falando com o Israel literal, com o Israel da antiga aliança, e ao longo da profecia, aquela profecia é conduzida para o Israel da promessa. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele diz que eles beberam de uma fonte espiritual, e eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas espera aí. Na época do Israel da antiga aliança, Cristo ainda era o mistério escondido. Queridos, o Israel da época de Moisés já era a igreja. É por isso que Apocalipse, capítulo 12, nos mostra uma mulher que está sendo perseguida desde a antiga aliança. Ela dá à luz ao filho varão, ela dá à luz a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem das duas casas de Israel. Jesus Cristo, ele é o consumador das duas casas de Israel. E ali, essa mesma igreja é conduzida e nos mostra que ela vai até o período da grande tribulação. Ou seja, Deus, ele conduz a profecia e Deus, ele olha todo Israel como o seu povo. Só que esse Israel começou a ser ali difundido, começou a ser criado desde a antiga aliança. Então nós precisamos olhar para a antiga aliança sabendo que as coisas que eles passaram na antiga aliança são as mesmas coisas que nós passaremos quando a igreja estiver no deserto na última semana de Daniel. Eles beberam de uma pedra que é Cristo, agora nós que estaremos no deserto dos povos também vamos beber dessa mesma água. Olha só o versículo 6. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Assim como o Israel da antiga aliança, muitos ficaram ali prostrados no deserto, muitos também ficarão prostrados quando a igreja estiver no deserto dos povos. Queridos, você já imaginou o momento em que a igreja estiver ali no momento de escassez, no período da dependência de Deus, literalmente, muitos vão querer voltar para o sistema da besta, para alimentar os seus filhos, para ter as regalias que tinham. Muitos não conseguem servir ao Senhor se não tiverem conforto financeiro. E assim Deus está nos mostrando que o que o Israel da antiga aliança passou, a igreja também passará. Agora, a igreja será conduzida pelas duas asas da grande águia, será movida e conduzida pelas duas testemunhas, que essas terão sobre as suas vidas a unção de Moisés e a unção que estava sobre Elias. Continua lendo o texto. Ora, olha que lindo o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Muitos que estarão no deserto serão idólatras de imagens, e Deus estará destronando todos os ídolos dessa terra. Deus no deserto estará mostrando para a igreja que ele é o único Deus. Não existe adoração a imagens, não existe adoração a falsos deuses. Deus não quer ter uma imagem. Ah, mas eu tenho uma imagem de Jesus Cristo. Deus não quer ter uma imagem. Segunda coisa, muitos que idolatram pessoas, muitos ídolos, muitos daqueles pregadores famosos, daqueles que eram arautos da pregação do evangelho, muitos desses se mostrarão no deserto, porque no deserto vão aparecer os verdadeiros cristãos. E como o próprio texto que está aí na tela diz, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Muitos que pensam que o deserto vai ser um período de diversão, muitos que estão acostumados com suas regalias, vão se mostrar arrependidos de servirem a Deus porque querem o conforto e o consolo dessa terra. Muitos vão tentar criar os seus próprios deuses no meio do deserto. Muitos vão criar as suas próprias teologias, mostrando o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, que nós meditamos nas últimas semanas. Os rios do engano estarão ali tentando entrar no povo de Deus no meio do deserto, só que esses enganos ficarão ali pelo meio do caminho. Por quê, queridos? Porque no deserto Deus estará tratando com o seu povo, estará tratando com a sua igreja, e aqueles que estarão revestidos de poder não vão dar espaço para os rios do engano, para aqueles que vão tentar construir ídolos no deserto. Olha o versículo 8. Então, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Assim como na época de Moisés, que tiveram ali os idólatras, que tiveram ali aqueles que foram rebeldes, muitos vão cair no deserto, porque muitas pessoas que estarão no deserto, no meio ali das testemunhas, no meio da igreja, das virgens prudentes que estão sendo despertadas, muitos estão indo apenas porque acham que vão escapar e ter uma vida confortável, quando na realidade Deus estará tratando, falando face a face com sua igreja, para que essa igreja esteja preparada para a volta de Jesus. Agora, vai lá comigo em Números capítulo 11. Números capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 a 9. E aqui, queridos, nós olhamos para um texto que é um texto do Israel da antiga aliança no deserto. E você vai ver as similaridades. O que aconteceu ali na época de Moisés? Nós precisamos olhar, como o apóstolo Paulo falou, nós precisamos olhar para o Israel da antiga aliança, sabendo que as situações que eles passaram são figuras, são sombras, são exemplos que vai acontecer no período em que a igreja estiver no deserto dos povos. Números capítulo 1, dos versículos... Números capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 9, diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Queridos, nós vimos no vídeo anterior, nós lemos Ezequiel, e no próprio texto do profeta Ezequiel, nós vemos que Deus vai tratar com aqueles que são rebeldes quando a igreja estiver no deserto dos povos. Aqui nós estamos lendo um texto na época do Israel da antiga aliança, na época de Moisés. E ali o povo estava no arraial reclamando das coisas que estavam acontecendo. Olha o versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Deus não gostou daquela murmuração, incendiou ali o arraial, e Moisés teve que interceder para que aquele fogo não consumisse e não causasse maiores danos. Queridos, nós vamos ver as duas testemunhas do Senhor sendo usadas com poder e graça, que as duas testemunhas serão pequenas lideranças que Deus vai levantar no final dos tempos para despertar a igreja que estará dormindo. As virgens prudentes que ouvirão o grito das duas testemunhas à meia-noite vão ser aí
testemunhas com a unção de Moisés, com a unção de Elias. A unção de Moisés que traz o direcionamento na palavra e a unção de Elias, que é a unção profética, nos mostrando o que vai acontecer naqueles dias. A unção de Elias e a unção de Moisés vão estar sobre as duas testemunhas, que são pequenas lideranças que vão estar como as duas asas da grande águia, conduzindo a igreja prudente ao deserto. Só que muitos vão murmurar, o Senhor vai tratar com essa igreja no deserto face a face. E Deus estará tratando com aqueles que são rebeldes, como o próprio profeta Ezequiel disse, e em outros profetas nós vemos Deus tratando com os rebeldes nesse deserto futuro. Olha o versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne a comer? Você viu aqui, mais uma vez, o populacho, né? Um grupo específico de pessoas que estão acostumados com o conforto da escravidão. Queridos, Deus, ele promove um desconforto quando ele está te tirando de uma escravidão. Talvez você esteja em um casamento que te escraviza, Deus ele promove um desconforto para que você não seja mais escrava nesse casamento. Deus promove um desconforto para que você não seja mais escrava no ministério, para que você não seja mais escrava no trabalho. Só que Deus ele vai promover muitos desconfortos quando a igreja estiver no deserto. Por quê? Muitos que estão acostumados com suas vidas confortáveis, com suas carnes na mesa, com sua vida, com seu carrinho, não vão ter internet, não vão ter acesso à tecnologia, porque nós vamos passar 24 horas durante 3 anos e meio com outros cristãos que estão sendo ali conduzidos no deserto também. Você não quer congregar hoje por bem? Você que estiver vivo no período da grande tribulação, você vai ser obrigado a conviver com outros cristãos. Porque Joel capítulo 2, ele dá uma ordem, o Senhor dá uma ordem, tocai a trombeta em Sião. Por que tocai a trombeta? Aquele toque de trombeta está falando sobre o período da última semana de Daniel. Ele começa dizendo, congregai os filhinhos, congregai os anciãos, congregai os jovens, os que ainda mamam. Ele está falando para a igreja, olha, no período do toque da trombeta, no período do cumprimento da festa das trombetas, desperta, vai congregar. Se você não quiser congregar antes do grande e terrível dia antes da grande tribulação, se você não quiser congregar antes da grande tribulação, Deus vai conduzir a igreja para o deserto e ali vai ser obrigada a congregar. A igreja será obrigada a meditar na palavra, porque será batizada na nuvem, na direção de Deus. A igreja será obrigada a orar, porque não vai ter muitas coisas para fazer. Senão você vai dar lugar à carne, se você não tiver vida de oração. A igreja não receberá o poder de Deus se não tiver vida de oração e vai ser obrigada a ter comunhão com os irmãos, porque a igreja não estará no sistema desse mundo. Não poderá comprar e vender, porque não tem a marca da besta. Não poderá ter acesso à tecnologia, porque está fora da vista da serpente. Você percebe as similaridades aqui deste período, deste tempo, daqueles que queriam comer carne. Agora, olha só o versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Olha só, eles estavam lembrando de uma comida muito boa, só que no período da escravidão. Diante deles estava uma terra prometida, como diante do povo de Deus no deserto, na grande tribulação, vai estar o reino de Cristo, mas primeiro tem a passagem no deserto. Tem gente que prefere muito mais o conforto da escravidão do que passar por um período de dificuldade para receber a promessa gloriosa de Deus. Um reino eterno, um reino de justiça e paz, os corpos glorificados, a igreja como reis e sacerdotes reinando com Cristo sobre todas as nações dessa terra. O povo, na época de Moisés, eles estavam com saudade das comidas do Egito. Olha o versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Muitos desprezarão o sustento do Senhor no deserto, como aconteceu aqui na época de Moisés. Versículo 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Ou seja, eles não estavam nem gostando da aparência do maná. Mas, queridos, é o sustento de Deus. Porque quando Deus ele te faz passar por dificuldades, quando Deus fizer a igreja passar por dificuldades, significa que depois daquele período de dificuldades, vem algo muito mais glorioso do que aquela vida
que a escravidão proporcionava. Hoje nós estamos vivendo no sistema de Faraó. Nós precisamos trabalhar, nós trabalhamos como escravo, boa parte dos nossos impostos são para o Faraó, são para o sistema, para os governos deste mundo, quando na realidade nós nem vivemos nada parecido com governos de reino, de paz e de justiça, como será o governo de Cristo. Agora, eles reclamaram do maná, olha só o versículo 8. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, assim como o povo da antiga aliança foi sustentado por Deus, o Israel da antiga aliança recebia ali o sustento do maná, as suas roupas não envelheciam, eles estavam vivendo literalmente pela fé. A igreja que será conduzida para o deserto dos povos, essa igreja também será sustentada assim como o Israel da nova aliança, assim como o Israel da antiga aliança. Só que, queridos, nós não vivemos mais o ministério das tábuas da lei. Assim como tudo aquilo que Israel na antiga aliança passou para que acontecesse a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, a igreja de Cristo, aqueles que estiverem vivos no período da grande tribulação, esses também vão passar por um momento difícil para ver a segunda vinda de Cristo. Só que agora ele não virá como um servo sofredor, ele não virá como um cordeiro. Agora ele virá como o leão da tribo de Judá, porque ele vai governar sobre os povos de toda a terra. Ele estará com os seus pés sobre o monte Sião. Ele será o rei de toda a terra e governará sobre as nações deste mundo. Então nós vimos aqui um período em que o povo de Israel da antiga aliança, eles viveram ali no deserto e muitos murmuradores tinham no meio deles. Agora, queridos, presta atenção. Mais uma vez, nós vemos aqui que tem muitas conexões que nos mostram que aquilo que o Israel da antiga aliança passou é semelhante ao que a igreja vai passar. A igreja estará na grande tribulação e, mais uma vez, eu te convido a relembrar do ensino das duas casas de Israel. Você lembra que eu falei, nos últimos vídeos, nós meditamos sobre o ensino das duas casas de Israel? E eu falei sobre o reino do sul e o reino do norte. Você lembra? Eu vou colocar mais uma vez aí na tela para você relembrar quem são as duas casas de Israel, quem são as duas testemunhas. De um lado, nós vemos o reino de Judá, que tinha ali como cabeça a tribo de Judá, o reino do sul. Do outro lado, nós vemos o reino de Israel, o reino de Efraim, que era o reino do norte, que tinha ali todas as 10 tribos, que ali nos mostra 2 tribos de um lado, 10 tribos de um outro, reino do sul, reino do norte, reino de Judá e reino de Efraim, Israel. São as duas casas de Israel. E quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, essas duas casas de Israel se tornam povos que são as duas testemunhas. A igreja de Cristo é formada por judeus e por gentios. Nós falamos isso e eu não vou ficar repetindo mais uma vez. Eu já falo bastante. E o que isso tem a ver com a igreja no deserto? Tudo. Por quê? Você vai ver Moisés enviando 2 espias neste período em que eles viviam ali na dependência de Deus. Deus envia 12 espias para espiar a terra da promessa. Esse é o ministério das duas testemunhas no Antigo Testamento. Você lembra muito bem da história? Os 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. 12 homens. São 12 homens representando as 12 tribos de Israel. Eu não vou ler o texto para o vídeo não ficar muito longo, mas você sabe muito bem, você conhece muito bem a história. 10 homens voltam com um relatório negativo dizendo, olha, esse deserto é muito duro, a terra de Canaã tem muitos gigantes, os inimigos são muito fortes, e apenas 2 servos do Senhor chegam com um relatório positivo dizendo, eia, vamos e conquistemos a terra, porque tem grandes frutos, é realmente uma terra que mana leite e mel. Você sabe muito bem que os únicos 2 homens que voltaram com um relatório positivo foi Josué e Calebe. Agora, queridos, por que eu estou citando Josué e Calebe neste período em que o Israel da antiga aliança estava no deserto? Porque, acompanha comigo aí, Números capítulo 13, nós vamos ler apenas o versículo 6 e o versículo 8. Versículo 6 diz assim, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da onde era Calebe? Da tribo de Judá. Olha só o versículo 8. Da tribo de Efraim,
Oséias, filho de Num. Nós vamos ver que esse Oséias é Josué. Tá? Josué é chamado de Oséias em algumas traduções, mas ele era o filho de Num. E você vai notar aqui que no versículo 16 ele diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então, nós vemos aqui que Josué, ele era da tribo de Efraim e Caleb era da tribo de Judá. Por quê, queridos? Porque essas duas tribos representam as duas casas de Israel, que são as duas testemunhas. Você consegue ver a conexão maravilhosa? Deus nos mostra que o Israel da antiga aliança passou pelo deserto. Deus nos mostra que os únicos dois espias daquele tempo que foram espiar a terra da promessa são dois espias que são da tribo de Judá e da tribo de Efraim, fazendo a conexão para nos mostrar que agora nós teremos as duas testemunhas, os dois espias da nova aliança que estarão conduzindo a igreja, que são os dois espias, as duas asas da grande águia, assim como aconteceu na antiga aliança. Uma linda conexão para que entendamos que tudo aquilo que o Israel da antiga aliança passou, a igreja passará na nova aliança. Então, queridos, Josué e Caleb são homens que eram sombras, figuras das duas testemunhas. As duas testemunhas que se originam de judeus e gentios que vieram das duas casas de Israel, também na antiga aliança. Agora, vai lá, vamos finalizar com Hebreus. Vai lá comigo em Hebreus. Nós não podemos deixar de ler Hebreus, que é uma carta fundamental para a igreja que estará no deserto. Vai lá comigo em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, dos versículos 16 ao 19, que diz assim: Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Você consegue notar aqui que o autor aos Hebreus, ele está mostrando mais uma vez o Israel da antiga aliança no deserto, mostrando esse Israel como modelo para a igreja? Olha o versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O deserto que a igreja vai passar, o deserto dos povos, é um deserto ou são situações semelhantes em relação ao Israel da antiga promessa. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha para eles. Se você quiser entender e passar pelos desertos da vida e passar pelo deserto dos povos, você precisa olhar porque muitos pereceram no deserto. Olha agora o capítulo 4. Vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Temamos. Olha só, ele descreveu o modelo da antiga aliança e ele começa dizendo no capítulo 4: Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, lembre-se que o descanso de Deus é a promessa da volta de Jesus quando vai começar o sétimo milênio, o ano do descanso. O sétimo milênio, o milênio sabático, quando Jesus Cristo estiver reinando aqui nessa terra. Temamos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Cuidado para que o deserto da terra, para que o deserto dos povos não venha fazer você desanimar. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Por que também a nós foram anunciadas as boas novas? Como eu falei, as boas novas de Jesus Cristo foram anunciadas para o Israel da antiga aliança. Só que ainda eram figuras, ainda eram sombras. Eles não tinham toda a visão, porque hoje nós temos toda a revelação. Então nós sabemos que as boas novas é Jesus Cristo. A realidade daquilo que foi anunciado na antiga aliança, a realidade é Jesus Cristo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o Israel da antiga aliança. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviam. Ou seja, assim como o Israel da antiga aliança, a maior parte deles pereceram no deserto, se a igreja de Cristo não misturar a sua fé com a palavra de Deus, não vai sobreviver ao deserto dos povos. Todos aqueles que estão passando pelo deserto, ou todos aqueles que passarão pelo deserto dos povos, vão precisar ser batizados na nuvem, vão precisar estar sendo batizados na palavra.
Por isso que as duas testemunhas, elas estão vestidas de pano de saco e elas vão ser usadas como as duas asas da grande águia para conduzir o povo no deserto. Por quê? Porque as duas testemunhas terão sobre si a unção de Moisés, que é uma unção de palavra, que é uma unção da lei, que é a unção da direção da nuvem, a mesma unção que estava sobre Moisés. E as duas testemunhas estarão sobre elas a unção de Elias, que é a unção profética que dá a direção mediante a inspiração do Espírito do Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as cartas foram escritas justamente para uma igreja que estaria no deserto. Será que Deus hoje não está te preparando para este momento que a igreja vai viver? Será que Deus ele não está te conduzindo para uma vida de oração, para uma vida de meditação na palavra e para uma vida de comunhão com os santos? Para que você seja as duas testemunhas que estarão no deserto, conduzindo cristãos que estão dormindo para seguir a vontade de Deus no deserto? Bom, finalizamos aqui mais esse vídeo a respeito da Igreja de Jesus Cristo no deserto sendo conduzida pelas testemunhas. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.